Olá, tudo bem? Mais um nosso podcast, Alexandre Correia, recebendo um grande amigo, já é a segunda vez, Mauro, a continuação. Porque no último programa, Mauro, que você fez o favor de gravar com a gente, nós falamos de tudo, menos da tua área, nós falamos de política, foi um papo gostoso. Mas eu te convidei novamente para que você viesse falar da tua área, a tua área escolar, né? A tua área de faculdade, né? Você faz o que mesmo que te interessa falar? Que é hoje o que você vai falar, hein? Conta para nós, Mauro, tudo bem? Bem, boa tarde, Boa Alexandre. tarde, meu amigo. A todos os que nos assistem, novamente um prazer enorme retornar ao Pod Nosso aqui. E hoje conversar um pouco sobre um tema que está na agenda diária praticamente do Brasil Hoje mais do que e do nunca, mundo né? empresarial, Hoje mais do que que nunca. é recuperação financeira de empresas, né? Administração, Isso. que é o teu setor específico. Exato. Esse é um tema, claro, bastante complexo, difícil, né? Porque você lidar com recuperação financeira de empresas exige muito preparo. Preparo conceitual, metodológico, técnico, mas sobremaneira também quem atua nessa área de preparo emocional, porque você se depara com situações muitas vezes nos donos das empresas, nas famílias, né? São empresas familiares e muitas vezes toda uma vida acaba ficando exposta em xeque, né? E você tem que, então, lidar com questões técnicas, financeiras, né? Embates, negociação de dívidas, negociação com credores, etc., e também lidar com as emoções que estão em jogo, porque por trás de tudo isso sempre tem histórias de vida, né? Empresas familiares que se dedicaram décadas e daqui um pouco a sua empresa ou suas empresas estão em enormes dificuldades de sobrevivência. Um ganchinho. Isso ocorre porque as pessoas que fundaram essa empresa vão ter um substituto, filho ou neto, ou sei lá o quê, e a administração já não é a mesma, ou é por uma falha de atualização dos mais antigos. Do modo geral, por que ocorre essa quebra financeira? Porque vem tão bem, 20 anos, 30 anos, de repente as coisas começam a mudar, principalmente, percebo, não sei se é verdade, por uma administração nova, mais moderna, não sei o que, tal que sai daquele trilho convencional e as coisas começam a dar água. É isso mesmo ou estou falando bobagem? Não, é muito interessante essa sua colocação, Alexandre. Quando a gente entra num processo de tentar recuperar uma empresa ou empresas, a primeira coisa que a gente tem que fazer é um diagnóstico muito bem feito, um diagnóstico técnico, exatamente para verificar as causas que deram origem a este colapso financeiro, né? Por que a empresa chegou a esse ponto, né? Então você faz todo um diagnóstico e da história, da evolução desses problemas financeiros. E as causas nunca é só uma causa, sempre são várias as causas que levam ao colapso financeiro e elas precisam ser muito bem identificadas para, a partir desse diagnóstico, você fazer, então, o plano de recuperação financeira, né? E muitas vezes ocorre, por exemplo, de mudanças de gerações, sai uma geração, entra outra geração, isso já aconteceu e acontece bastante, sim, né? Muitas vezes são questões de mercado, de novos competidores, a empresa não acompanhou esses mercados, A evolução, né? ela ficou estagnada, muitas vezes até habituada ao seu sucesso na sua história empresarial, e isso pode gerar uma acomodação muitas vezes. Estaciona numa época, né? E os mercados, eles são muito dinâmicos, então
toda hora tem novos jogadores, novos competidores que entram com novos modelos de negócios ou modelos de negócios diferentes, mais inovadores, e acabam fazendo com que há certas empresas que não inovaram, que não se atualizaram, que não se adaptaram às mudanças do mercado, elas percam market share, como se diz, participação no mercado, e começam a ter declínios importantes em diversas áreas da empresa, mas especialmente no seu mercado de clientes, consumidor. E isso acaba impactando as finanças. Quer dizer, a consequência é financeira, mas as causas, via de regra, elas não têm a origem nas finanças. Via de regra, na maior parte dos casos, as razões que levaram ao colapso financeiro, elas são de outras origens. Pode ser de sucessão, pode ser de intrigas entre a sociedade, problemas na alta direção, briga de sócios, pode ser problemas de tecnologia, pode ser problemas de força de vendas. Produtos atrasados na tecnologia. Exato. Uma série de fatores. Mercados inadequados. Que é aí que você entra, né? Exato. Mercados inadequados, fornecedores inadequados. Daqui um pouco, se eu não tiver um critério melhor de fornecedores e os meus custos de compra são mais elevados, eu acabo perdendo competitividade. Tem problema na frente. Isso. Então, você precisa ser muito minucioso ao detectar, diagnosticar as razões que levaram a empresa a este colapso. E, a partir disso, você formula, então, um plano de recuperação que, dependendo da situação, e normalmente é o caso, você tem que fazer algumas intervenções sem tempo de fazer anestesia. Tem que fazer cortes sem anestesia, e, portanto, elas vão doer muito. É uma cirurgia sangue frio. Isso. Outras não. Eu digo que muitas vezes você inicia o plano de recuperação e você vai monitorando ele. Daqui um pouco você pode até diminuir a dosagem do antibiótico, né? Dá para reduzir, está indo tudo muito bem. Muitas vezes você tem que aumentar a dose, porque a recuperação ela não se dá como você a previa inicialmente. É como nós quando vamos ao médico. Muitas vezes o tratamento funciona bem e ele é abreviado. Muitas vezes ele não funciona tão bem e o médico tem que alongar, né, o tratamento. É mais ou menos assim. A maioria das vezes, não sei, a pessoa tem a empresa e vive do dinheiro da empresa, mas a retirada dele não é marcada por um valor determinado e tudo que ele precisa, a mulher precisa, o filho precisa, o carro, não sei o quê, tudo da empresa, né? Essa é uma outra das razões importantes. Também tem isso, sim, né? Isso acontece muito. A empresa é uma coisa, a vida pessoal é outra. Quando o Prolabore ele é extrapolado, a empresa não suporta. Lógico. Daqui um pouco, os donos eles começam a ter um padrão de vida a partir das suas retiradas e ostentam um estilo de vida. Exatamente. E quando a empresa entra em fadiga financeira, eles não querem mais abrir mão do que já tem. Do que já tem. Porque e do que vive, isso. Né? Família, então, social. E muitas vezes o plano de recuperação, ele vai entrar nisso. Olha, nós temos que cortar o Prolabore pela metade, ou vocês vão ter que viver um tempo sem Prolabore, para nós novamente capitalizar a empresa e recuperar ela. Né? Vamos imaginar, Mauro, uma pessoa te contrata para fazer esse tipo de análise. Você tem que fazer isso em curto prazo. Você não vai ter muito tempo para analisar tudo isso. A experiência que você tem e a experiência profissional que você tem vai te abreviar prazos, possivelmente. Mas você tem que
a curtíssimo prazo, começar a fazer com que a empresa ande, porque ela já está sufocada, vai para banco, juros altíssimos, não vende, quer dizer, é uma situação terrível, né? Cuidados paliativos, né? Então, como é que você faz? Você comanda, você toma conta da empresa ou você pede para que sejam feitas medidas e esse pessoal que é dono da empresa continua lá? Ou você faz uma pequena intervenção? Como é que funciona? Depende muito, depende muito. De um modo geral. Depende muito, obviamente, de como a empresa está organizada. Se a empresa está bem organizada, ela consegue me fornecer todas as informações técnicas que eu necessito para o diagnóstico. Esse diagnóstico ele se dá de forma bem mais rápida. Muitas vezes as empresas não têm esses controles muito bem organizados. Já porque estão no sufoco, né? A contabilidade não está bem estruturada. Atrasada. Informações desencontradas. Então, obviamente, você tem que, muitas vezes, abastecer o avião voando. Né? Ou seja, a intervenção ela se dá de duas formas. Você faz um planejamento rápido, né? Muito rápido, e você faz um outro complementar. Mas daqui um pouco você tem que já intervir rapidamente, negociando com fornecedores, negociando com bancos, refazer... Você faz esse trabalho isso. Quando uma pessoa te contrata para isso, Exatamente. Quando uma empresa trabalha. Tem que refazer o fluxo de caixa. Você senta na mesa e começa a gerir a empresa? Não, na verdade, eu dou Você todas as coordenadas. Isso, não, eu dou as coordenadas para os donos. Né? O que acontece muitas vezes, e isso é muito ruim, e isso acaba prejudicando um plano de recuperação financeira, é quando os dirigentes ou os proprietários eles não querem abrir mão ou não aceitam as recomendações. Né? Técnicas. O aceito em parte, que também mila no mesmo coisa. Exato, porque você não recupera uma empresa financeiramente de forma tranquila. Esse não é um processo tranquilo, ele é um processo doloroso, difícil, e que precisa ter a compreensão e a colaboração dos donos da empresa. Muitas vezes é preciso se desfazer de patrimônio que foi adquirido com a empresa, com os resultados da empresa, mas agora a empresa precisa de volta para se capitalizar novamente. E esse desapego, mas eu vou vender patrimônio para colocar o dinheiro na empresa, é muitas vezes difícil deles compreender isso e aceitar. Só que aí vem a pergunta, você quer salvar a empresa ou não? Essa é a primeira pergunta que eu faço. Vocês realmente querem salvar e recuperar a empresa? Então vamos lá. Eu tenho tratamento adequado para isso, mas vocês precisam estar dispostos. Quer dizer, não adianta eu ir num médico, ele me passar um tratamento duro e eu não seguir o tratamento. Obviamente que eu não vou me recuperar na minha saúde. Assim é a saúde financeira das empresas. Pergunta de leigo. A recuperação judicial é um caminho, às vezes proposto ou não? Ou é o fim de linha? O que a gente tem observado... Porque é difícil recuperar a credibilidade. Né? O que a gente tem observado que a recuperação judicial ela não tem sido muito eficaz. Né? É um percentual muito insignificante de empresas que entram em recuperação judicial e que saem ilesas, que conseguem cumprir esse plano de recuperação. Via de regra, o que a gente tem assistido é que acaba sendo decretada a falência dessas empresas. Não é uma proposta plausível, né? Exatamente. Não é uma primeira proposta. Novamente, isso depende muito, do estado em que você encontra a empresa. Cada caso é um caso. Né? Cada caso é um caso. Uma das razões importantes, por exemplo, que as empresas nem sempre se dão em conta, ou por falta de informações, ou por falta de condições conceituais e técnicas de analisar isso e evitar isso, porque a gente hoje tem instrumentos, técnicas financeiras, monitoramentos que podem evitar esses colapsos financeiros, tá certo?
basta você usar adequadamente essas ferramentas financeiras. Então, muitas vezes, por exemplo, tem um tema em finanças que é a alavancagem. Uma empresa muito alavancada operacionalmente. O que quer dizer isso? Quando uma empresa tem custos fixos muito altos. Quanto mais alto for o grau de alavancagem operacional, maior é o risco da empresa, do ponto de vista financeiro e da sua sobrevivência. Depois tem a alavancagem financeira. O que é alavancagem operacional? Seria alavancagem operacional? Aluguéis, não sei o quê, empregados em excesso, seria isso? Isso, os teus custos fixos todos. Muitas vezes você se alavanca demais. E quanto mais você está alavancado, mais força você tem que fazer para gerar receitas para contrapor a essa alavancagem elevada. E por isso que aumenta o risco empresarial. Então, quando eu olho o grau de alavancagem operacional de uma empresa, eu já consigo medir o risco de sobrevivência dessa empresa. Isso também não existe uma fórmula mágica. Às vezes é porque o equipamento que ela usa está ultrapassado, às vezes é o número de funcionários elevado, às vezes um prolabore elevado, às vezes não sei o que elevado, aluguéis caríssimos num lugar top que não tem necessidade disso. É isso ou não? Claro. Falo como leigo. Não, claro, é isso. Então, o meu estoque... Tudo isso junto. O meu estoque de custos fixos fica muito alto. E quando eu falei antes do diagnóstico, quando eu faço o diagnóstico e pego 5 anos, 6 anos e vejo que o grau de alavancagem operacional ele vinha subindo, eu vou atrás das razões que levaram... Para que chegou nesse ponto? Por que chegou a esse ponto? O que causou isso? Para ver as formas de novamente reduzir esta alavancagem, porque... como eu disse, uma alavancagem alta gera risco operacional alto. Além disso, tem a alavancagem financeira, que é decorrente dos passivos bancários, né? Dívidas com bancos, por exemplo. Quando eu me alavanco muito financeiramente, eu tenho muitos passivos, eu tenho juros e serviços fixos da dívida também elevados. Então, a alavancagem operacional e a financeira, elas se combinam e elas se juntam. E muitas vezes essas duas alavancagens geram o colapso financeiro mais preocupante. Um colega teu, um tempo atrás, eu vi falar sobre banco, que o nosso amigo dono da Apple, né, nos Estados Unidos, ele computadores e tal, não sei o quê, telefones, essa maior empresa, uma das maiores empresas do mundo hoje. Diz que ele estava com uma pastinha embaixo do braço, foi lá em Nova York, num banco, e falou que precisava de $20 mil, que ele tinha esse projeto de organizar o mundo hoje. Ele falou, bom, ele pegou lá e um banco, parece que foi o Citi, que emprestou $20 mil para ele para iniciar o negócio dele, a fábrica disso, né? Ele falou, se fosse aqui no Brasil, ele não ia conseguir. Eles iam pedir referências bancárias, um patrimônio compatível com os $20 mil. Se o carro era financiado, fazer um seguro de vida, não sei o que dizer. Ele não ia viabilizar o projeto dele. É uma verdade? Não, a nossa burocracia ajuda, perturba. É claro, nós temos... E ele saiu com os $20 mil lá porque o banco acreditou no projeto dele. E hoje é o mundo. Veja... Não é folclore, isso foi real. Nós temos... Fiador. A maior taxa, uma das maiores taxas de juros do mundo. Temos uma carga... Era que eu queria entrar para você explicar. Tem uma carga tributária elevada, né? Apesar de que... Subiu agora? Apesar de que, e eu quero que me escutem bem para não ser mal interpretado, o que eu vou dizer agora, porque isso muitas vezes pode gerar uma polêmica. Eu vou explicar isso. Empresário não paga imposto. Ele recolhe imposto. Por quê? Porque o imposto está no preço de venda. Quem paga o imposto, na verdade, é o consumidor. Porque quando eu faço meu preço de venda, eu tenho lá mercadoria, meus custos fixos, tributos, etc. O que sobra de R$100 de um preço de venda para uma empresa? Só o lucro. Aprendi mais uma hoje, agora.
Só empregado o lucro. não paga imposto, recolhe imposto. Então, eu Parabéns, recebo 100, parabéns. eu recebo R$100 Parabéns. numa venda, né? Desses R$100, 10 é meu lucro. Só esse vai ficar para mim. O resto eu vou pagar fornecedores, luz, água, energia, comunicação, aluguel, juros, etc. E os impostos que Fundo estão... de garantia. Fundo de garantia. E os impostos que estão lá. Então, eu pego e devolvo lá. Eu sou um intermediário. Então, isso é importante ter claro. A gestão de custos de uma empresa é muito importante para eu definir um preço de venda que remunere a minha atividade. Lógico. Porque se eu não tiver um cuidado na minha gestão de custos e no cálculo dos meus custos e, portanto, também no meu preço de venda, eu posso nem estar trocando 6 por meia dúzia. Porque se eu não tiver lá no meu preço de venda a garantia de um percentual que se chama lucro, que é o meu, que é só isso que vai ficar para mim. O resto não é meu. É uma frase lapidar essa que você deu, viu, Mauro? O empresário não tem, ele recolhe impostos. Ele recolhe, não paga isso. impostos. Veja, então... É bacana isso. É tão claro, né? Sim. Veja, então, como é importante Por você que ter... ninguém falou nisso até agora? Você ter uma gestão de custos adequada. coisa, Você né? saber seus Que custos. coisa, né? Então, os impostos, simples. os fornecedores... Estou com raiva de você. Por que eu não pensei nisso antes? Estou brincando. Agora, parabéns, Mauro. então, isso é importante, porque se eu não tiver esse cuidado na gestão dos custos e no cálculo do preço de venda, e não tiver com precisão estabelecido qual é a minha margem de lucro que eu quero para remunerar os meus ativos, remunerar o meu capital investido, daqui um pouco eu fico sem nada. Eu troco 6 por meia dúzia ou nem isso. Então, esses são cuidados importantes. Quanto à questão que você falou antes daquele amigo americano lá que pegou o dinheiro, os $20.000 no Citi, nós vamos entrar numa outra questão importante sobre isso. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, os negócios eles começam sem um business plan, sem um plano de negócios, que previamente estuda a sua viabilidade, em quais condições esse negócio será viável. Começa mais na aventura, no desejo, na vontade, no sonho, né, do que propriamente no planejamento e da verificação a priori da viabilidade da ideia dos negócios. Eu, nas minhas aulas de projeto de negócios na universidade, no último ano já dos meus alunos, então era projetos 1 e 2. No 1 eu dava os conceitos, fazíamos análise de mercado, de cenários, de tendências, então era muita leitura, análise e tudo. No segundo semestre eu dizia o seguinte, bem, agora vocês vão testar ideias de negócios. Eu sou um banco que eu vou financiar as ideias de negócio de vocês. Eu sou um banco de fomento. A taxa de juros é essa, a carência é essa e tal. E nós vamos testar as ideias de negócios de vocês. E eles passavam um semestre, no final, então, eles apresentavam o resultado. Então, cada um criou uma ideia. Eu vou criar, sei lá, um negócio qualquer aí. E o que acontecia? Quase 90% das ideias de negócios que eles imaginaram criar, elas eram inviáveis. Era um sonho. Eles imaginavam. Aí eles diziam, professor, já pensou se fosse de verdade, nós teríamos tomado esse dinheiro do banco, nós estaríamos quebrados. Pois é verdade. Então, ter um business não é viável nem com o dinheiro próprio, né? Porque ele podia aplicar esse dinheiro. Porque o dinheiro próprio também tem um custo. Lógico. Que é o custo de oportunidade. Por exemplo, se eu coloco 100 mil, monto um negócio com dinheiro próprio, a única diferença do capital próprio para o de terceiros é que o de terceiros é exigível e o próprio não. Né? Porque é meu. Mas ele tem um custo de oportunidade. Se eu tivesse deixado ele numa aplicação financeira, quanto eu ganharia? Isso tem que entrar no custo. Não é porque o dinheiro é meu
porque eu não vou colocar isso na análise da viabilidade. Remunerar o dinheiro, o seu dinheiro. Remunerar o seu capital, claro. Isso é a mesma coisa. Eu tenho... o meu prédio, a minha loja é prédio próprio, é meu. Não interessa. Tem aluguel. Você tem que calcular o aluguel. E o aluguel tem que entrar no custo. É lógico. É custo. Porque quanto eu ganharia se eu alugasse o imóvel? Ganharia 10 mil, 15 mil por mês. É custo. É custo. Ele tem que entrar no meu cálculo de custo para também analisar a viabilidade disso, porque eu tenho que remunerar isso. Certo? Então, ter um bom business plan prévio, né, sem romantismo nenhum, com critérios, e tem várias formas e metodologias de fazer isso, muito boas e seguras, evitaria muitas dessas tragédias precoces de empresas. O teu último livro fala disso, não? Não. Você tem o livro... Não, eu Está tenho... à venda? Tem livros à venda? Não, hoje não mais, porque já faz muitos anos. É o impacto do raciocínio estratégico nos resultados das empresas. Eu peguei 5 presidentes da Case Company, né? E analisei como é que eles pensavam, cada um, e que resultados eles geraram. E foi muito interessante, né? Porque o presidente que levou a Case para o mundo e tornou a Case conhecida no mundo, como ela é hoje, né? Colocava em porta-aviões, em navios, colocava nas feiras do mundo todo, ele quebrou a Case. Aí entrou um outro presidente que então recuperou financeiramente a Case. E eu analisei assim esses 5 presidentes, né? E o outro foi feito com... Todos eles tiveram sucesso, não? Todos de jeitos diferentes. De jeitos diferentes. O que quebrou tecnicamente, financeiramente a empresa. Mas qual foi o legado que ele deixou? Grande Ele deixou um grande legado que a Case se tornou mundialmente conhecida. Isso não tem preço, é mensurável, né? O que entrou depois, o que ele fez? Ele começou, então, a fazer uma gestão financeira muito criteriosa, muito austera. Aprendeu com o problema. Mas se apropriou do que o outro fez, porque a Case já era conhecida. Já teve o custo de tornar aquele famoso. E tem um outro livro que se chama Oportunidades Comerciais hacia Nichos de Mercado, que foi feito com colegas argentinos, não? Onde a gente estudou a oferta exportável do norte da Argentina, né, lá de Posadas, Misiones, aquela província lá, e a demanda potencial do sul do Brasil. Tá? E aí a gente identificou os nichos de mercado, tanto do lado brasileiro, do sul do Brasil, quanto da Argentina. Né? E um outro tema que eu não poderia deixar de também trazer a reflexão aqui e compartilhar com todos os que nos assistem, né? Existe um vírus na gestão das corporações, um vírus terrível. Dificilmente as empresas... vírus letal. Poucas empresas que contraem esse vírus, elas sobrevivem. Pode ser que sim, mas é raro. Tá? Esse vírus se chama overtrading, ou superexpansão. É quando eu cresço além da minha capacidade financeira. Eu me empolgo tanto e vou crescendo, mas eu cresço em desequilíbrio financeiro. E quando eu me dou por conta, eu estou mega alavancado e fica muito difícil. E a gente tem inúmeros exemplos disso. Né? Inúmeros exemplos Você diz a rede de expansão. Super... Isso, qualquer atividade? Qualquer atividade. Eu cresço... Lojas de varejo? Todas, indústrias. Eu cresço além da minha capacidade. E é interessante que eu... Mal estruturado, talvez. Que eu examino isso, porque nos negócios você não pode ter empolgação. Você sempre tem que ser muito racional, muito frio. E o overtrading, muitas vezes, ele é consequência da empolgação. Está indo tão bem que eu quero continuar avançando muito rápido. E aí mora o perigo.
na empolgação, eu expando demais, além dos critérios financeiros que eu não estou observando, e quando eu vejo, eu já estou com overtrading contraído. E isso é que nem um profissional. Um profissional, qual é o maior perigo dele? Quando ele está na fase mais linda da sua vida profissional, né? Ele está no auge. Aí muitas vezes ele se descuida. E aí ele pode cair também com seu prestígio, com sua reputação, enfim, com tudo. As empresas também. Então, esses cuidados a gente consegue ter usando adequadamente as finanças. Diz um ditadozinho assim, não sei se é verdadeiro. Não é tão difícil subir, é muito difícil manter. É isso, não? Exatamente. Quanto mais você cresce, entra uma rotina, né? E você aumenta seus tomar desafios. Cuidado com essa rotina. Exato. Aumenta os desafios, aumenta a complexidade da gestão, é mais gente, é mais clientes, são mais fornecedores, enfim. Trabalho maior. Né? Uma outra questão que eu tenho identificado é, por exemplo, quando a empresa imobiliza demais. Ela imobiliza demais, então o grau de imobilização ele poderia ser bem menor. Então é muita grana imobilizada. No quê? Com imóveis, sedes, etc. próprias, sei lá o quê. Muitas vezes se o teu negócio é varejo, você não precisa investir em prédios, você aluga. Né? O teu negócio é varejo, não é imobiliário. Certo? Eu não sou uma imobiliária. Então, qual é o problema? Muitas vezes a gente imobiliza demais e tira o dinheiro do capital de giro ou acaba tendo que buscar capital de giro de terceiros a um custo que muitas vezes não cabe no teu preço de venda. Claro, porque se o custo financeiro não cabe na tua estrutura de custo para eu ter um preço de venda competitivo, e se eu colocar estes juros no meu preço de venda, o meu preço fica superior ao mercado, aos meus competidores, que não têm esse custo financeiro, o que acontece? Ou eu não vendo, ou eu baixo o preço, só que eu não remunero esses juros com o preço de venda. Vai embora, você só recolhe imposto. Exatamente. Exatamente. Que é o que você falou, né? E aí eu começo a amargar prejuízos. Recolhe impostos, mas não tem lucro. Aí eu tenho prejuízo. Porque existem 3 conceitos em finanças, né? Você tem o conceito financeiro, econômico e o patrimonial. O financeiro é fluxo de caixa. É entrada e saída de dinheiro, tá certo? A gente diz que quando o caixa não funciona, a empresa não pensa mais. Assim como as pessoas, quando o bolso não funciona, as pessoas ficam tremendamente perturbadas. Não é? Quando o fluxo de caixa de uma empresa entra em crise, é um problema muito sério, porque aí se tomam decisões absolutamente, muitas vezes, inadequadas e que pioram o quadro da empresa. Fica pior ainda do que estava. Você começa a vender barato e a comprar caro. É isso. E aí o problema é cada vez maior. É pior, isso. E você tem o econômico. O econômico é receita, despesa, é margem, é lucro. É rentabilidade das vendas. Não é pecado ter lucro, é Não, necessário. Pelo contrário. É necessário. Por que a gente monta negócios não é para se divertir, nem para ostentar, nem para dizer, eu tive sempre esse sonho. Não, negócios são frios. Ou eles são viáveis ou são inviáveis, simples assim. E ninguém monta negócios para isso, exceto para ganhar dinheiro. Negócios é o meio de ganhar dinheiro. De uma maneira digna, natural. Né? Lógico, natural. Assim como um profissional recebe o seu salário pelo em função do seu conhecimento que ele tem, e ele entrega este conhecimento ao empregador, que ele remunera em função do conhecimento que ele aporta. E o terceiro, depois do financeiro, o econômico, nós temos o patrimonial. O patrimonial, então, é liquidez geral, liquidez corrente, liquidez seca, endividamento, capital de giro próprio, capital de giro de terceiros, né? Grau de imobilizações.
Na prática, esses três conceitos, quando a gente faz gestão financeira, eles são combinados, eles são primos entre si, são parentes entre si, eles são cúmplices entre si. E um afeta o outro, positiva ou negativamente. Então, na análise financeira, a gente tem que ter esse cuidado e a sutileza de analisar esses três conceitos, como eles estão estruturados e posicionados na empresa. Por exemplo, eu já fiz recuperações em empresas pequenas, né? Pequenas para médias, onde a gente resolveu o problema diminuindo as imobilizações. Os donos concordaram, entenderam isso, nós vamos vender. Vamos colocar o dinheiro no fluxo de caixa nosso, tá? E vamos alugar de quem comprou da gente. Pronto. Tá? Então, o mercado fez uma série de negócios assim. Outras vezes, eu já observei também, por isso que eu digo, não é uma razão só. Muitas vezes eu encontro várias razões juntas. Né? Então, imobilização. Outra é elevados níveis de estoque. Então, você analisar o giro do teu estoque. Quantas vezes gira o teu estoque no mês, no ano? Qual é o estoque médio? Porque isso é dinheiro parado. Isso é dinheiro parado. Estoque que não gira é grana parada, que me falta muitas vezes em outro lugar. Então, fazer uma boa gestão de estoques, isso quer dizer também e requer também uma boa gestão de compras e estoques, que eles são, né? Isso é fundamental. Estoque que não gira é dinheiro parado. Que muitas vezes me falta. E eu pego o dinheiro em banco, a juros elevados, e eu tenho não um estoque. Vai conseguir. E eu tenho um estoque. Não vai funcionar. E eu tenho um estoque parado a um custo. A qual custo? Tá? E outra questão que também muitas vezes é muito relevante é o prazo médio de recebimento e de pagamento. Então, eu quero adotar uma política agressiva de vendas e digo assim, bom, pode pagar em 10 vezes. Opa, legal. Sem juro. 10 vezes. No entanto, o meu prazo médio de pagamentos é 60 dias. Quem vai pagar a diferença? Esse restante do tempo. Como é que equilibra essa setor Da onde financeiro? vem esse dinheiro? Da onde vem essa grana para financiar a diferença entre o prazo médio de recebimentos e o prazo médio de pagamentos? Quem financia isso? Então, vamos dizer, eu tenho 8 meses que eu estou financiando o meu cliente. Isso é dinheiro, eu preciso de grana. De onde é que vem essa grana? Eu peguei um capital de giro no banco. A qual preço? Ele está no teu preço de venda? Ele coube no seu preço de venda? Porque se ele não couber no preço de venda, ou não coube no preço de venda, a venda não remunera ele, e ele vai sair da onde? Ou eu diminuo os meus lucros, eles ficam quase que zerados, ou pior, eles começam a alimentar o prejuízo. Então, uma empresa que tem desempenho econômico seguido de prejuízos, ele começa a afetar o financeiro, o fluxo de caixa. E afeta o patrimonial, que vai aumentar o endividamento. O prejuízo ele tem que ser bancado. É uma questão de tempo para quebrar. Isso. Não tem Quem como. financia o prejuízo? Quem financia o prejuízo? Então, esses são conceitos interessantes. Essas lojas que vendem assim 10 vezes sem juro, 24 vezes sem juro, essa é a propaganda. Ela é lógico que não é sem juro, mas deve estar calculado no custo do produto. Se Certamente. não calcular, vai ter produto, Certamente. vai ter quebra. Até porque, sei lá, assim... Não existe juro. Não é sem juro, não existe Não sem juro. existe isso, né? 10 meses é muita coisa. O capital, ele Você está pagando alguma coisa. O capital, se é próprio de terceiros, ele precisa ser remunerado. Ele precisa ter uma remuneração. E como é que eu remunero ele? Colocando ele na minha estrutura de custos. E quem vai remunerá-lo no final é o preço de venda. Quando alguém comprar, esse custo está embutido e, portanto, os meus clientes vão pagar esse custo financeiro.
Eu vi uma história, você melhor do que ninguém sabe. Os grandes magazines, Casa Bahia, Casa não sei o quê, Porto Frio, sei lá, aquilo não é para vender geladeira, né? Era para vender. É uma financeira, né? Ela vendia 24 vezes, sem juro, quer dizer, que era a parcela que o potencial cliente podia pagar, mas ele está pagando 3 vezes aquele produto que ele está levando, é isso. Quer dizer, não tem como ser diferente, muitas né? vezes essas grandes redes, Isso né, entra o marketing nisso, entra uma série de elas coisas. criam, na verdade, uma financeira separada. Exatamente. Então, a gestão... Não é uma loja de venda, é uma loja isso, física, isso, mas é uma financeira que está andando ali. que caminha junto com a loja física. Precisa ser muito bem calculado. Isso, e a financeira faz a gestão financeira. Você leva uma televisão, paga 3, que é o juro do negócio, é um financiamento natural. Isso aí. E é o que você quer pagar, o que pode pagar. Né? O Brasil é meio diferente nisso. Exatamente. Né? Tanto é que os cartões aqui os cartões de crédito, fazem em 10 vezes. E na Europa, alguma coisa, você não compra nada. Sim, aí nós entramos na questão das estratégias de vendas. É isso, né, que eu queria que você falasse. Das estratégias de vendas. No entanto... Qual é a tua opinião sobre isso? Eu tenho dito o seguinte, qualquer estratégia de vendas, ela nunca pode estar descolada da análise financeira prévia. Para ver se aquela estratégia de vendas ela é viável financeiramente ou não. Entende? Somente depois que a área financeira deu ok, tecnicamente, dizendo, não, ela é viável, eu coloco ela no mercado. Via de regra, não é assim. As consequências muitas vezes são financeiras, mas a gestão financeira não participou dessa estratégia de vendas. Isso também não é adequado. Então, quando eu defino estratégia de compras, de vendas, quando eu defino, por exemplo, ampliação de mercado, eu preciso calcular isso. Isso tem que ser tudo previamente calculado e aferido. Em que condições é possível eu aumentar de 10 lojas para 15, para 20, para 30? É possível isso? Ou senão eu acabo contraindo o overtrading, porque eu dou um passo além da minha capacidade financeira. E aí eu tenho as consequências. E num país onde o custo do dinheiro é alto, qualquer descuido rapidamente te leva a um colapso financeiro. Seja uma empresa pequena, micro, pequena, média ou grande. A única diferença é o tamanho do tombo. Ou seja, quanto maior a árvore, maior o tombo. Quanto maior a empresa, maior é o impacto social, econômico, né? Todos os sentidos. Tem o lado social importantíssimo. Lógico. Uma opinião tua, sem que você se meter em política, mas automaticamente a coisa vai. Onde tem dinheiro, você tem que prestar muita atenção no ministro da Fazenda, na parte financeira do país, né? Que é o que induz tudo a funcionar. Ontem tive uma notícia, vi no jornal, que o governo aumentou o IOF de operações financeiras, aumentou o IOF de dólar, aumentou o IOF, uma série de contratos, né, bancários. E aí veio o que você me chamou a atenção, o digníssimo senhor dono da loja, ou da indústria, é mais 8% ou mais 7% que ele tem que recolher de imposto, ele tem que calcular isso no custo, né? Quer dizer, não é incoerente uma política de juro para que ninguém compre, teoricamente, o que menos gente se endivide, né? De 15% ao mês, teoricamente, 14,75%, e você aumenta imposto? Quer dizer, é uma política financeira que pode dar resultado isso ou é um engano? Veja, não é crítica a Haddad, nem PT, nem coisa nenhuma. Veja, financeiramente falando. Do ponto de vista empresarial... Pela experiência que você tem. Se eu dialogar com o sistema financeiro, eu tenho, então, 2 possíveis problemas. Né? Ou 2 variáveis que precisam ser bem analisadas. O custo do dinheiro em si e mais o imposto para obter esse dinheiro. Né? Uma coisa é o juro, que é do banco, e outra coisa é o IOF, que é o imposto que é do governo. Né? Ambos, obviamente, quando eu for tomar dinheiro de terceiros, de bancos, ambos têm que entrar no meu custo. Aí vem a questão, tem que calcular, cabe no meu custo ou não? Isso é um ponto. Eu acho
minha opinião, desculpa, já com a devida vênia, se alguém pensa diferente, eu acho que os juros estão exorbitantes e o IOF se junta a este juro já alto e tende a agravar ainda mais. Custo adicional ao problema. Você tomar dinheiro, então, com o IOF majorado, mais uma taxa Selic alta, é complicado você tomar o dinheiro, né? Quem sabe eu não consigo vender meu produto? É muito complicado isso. Você investir, você expandir. É difícil para o empresário lidar com isso, né? Mauro, eu não te perguntei pela política, né? É importante. Financeiramente falando. Financeiramente, claro. sim. Mas você me fez também, e vou pedir licença para tocar nessa questão, que é muito importante na gestão empresarial. Você tem, na gestão empresarial, você tem dois ambientes. Você tem o macroambiente e o microambiente. No macroambiente, você tem variáveis que você praticamente não tem nenhum controle. São variáveis econômicas, políticas, ambientais. Né? São grandes temas que você não controla, você não tem como controlar. Não é você que decide. Não é você que decide. Isso aparece para você. E você tem o microambiente, onde estão os teus clientes, os fornecedores, os financiadores, o dia a dia. Os bancos. E o macroambiente afeta o microambiente. E os dois afetam duplamente as suas decisões ou o seu negócio. Então, saber fazer análise ambiental do macroambiente e do microambiente, ter essa leitura, a dizer assim, não, mas isso não, essa decisão econômica ou política do governo não me afeta. E se afetar os teus fornecedores? Você vai ser afetado também. Então, fazer esta leitura, essa análise, essa leitura e transcrever isso, né? Traduzir isso para dentro da empresa, no processo de análise e de tomada de decisões, qual a importância que isso tem? É muito importante. Você, pode não me afetar. Tá bom, mas, por exemplo, vai ter taxação de produtos. Exportação de importação. Mas eu não importo e não exporto. E se os teus fornecedores importam e exportam, vai fazer diferença? Chega em você. Vai chegar em você. E também analisar muitas vezes medidas e políticas econômicas que podem afetar os teus clientes, teus fornecedores, os teus financiadores. Por exemplo, quando você mexe em taxa de juros, em IOF, vai afetar quem? Os bancos, o sistema financeiro. Se você está dialogando com ele, você vai ficar afetado. Isso. Se tem políticas econômicas, muitas vezes, que são mais recessivas sobre a população, sobre os consumidores, isso você tem que saber analisar, interpretar, porque isso pode afetar o teu volume de negócios. E afetando o teu volume de negócios, vai afetar suas finanças. Então, quais os impactos disso? É preciso, portanto, ter sempre na governança das empresas uma boa capacidade de análise macroambiental e microambiental e transportar isso para dentro e parametrizar isso financeiramente. Aí eu digo que as finanças é que nem a íris dos olhos, né? Os bons iridólogos, eles enxergavam todo o corpo humano através das íris dos olhos, né? Pelas finanças, eu consigo enxergar toda uma empresa. Eu consigo avaliar a produção, a compra, a venda, o estoque, a imobilização, a tecnologia aportada, a força de trabalho existente e a produtividade dela, se ela está adequada ou não,
porque eu posso reduzir a força de trabalho, reduzir, portanto, custos, e isso me facilita em várias coisas, pode melhorar a minha margem de lucro, ou pode, então, diminuir meu preço de venda, e, portanto, um preço de venda menor, eu poderei ser mais competitivo. E vejam como essas coisas estão todas interligadas, né? Meu amigo Mauro, isso foi uma aula que você deu hoje, nós trouxemos coisas até do momento de ontem, né? Quer dizer, quem for ver o nosso programa semana que vem, vai ter uma coisa, até uma opinião tua sobre o IOF, que agora está saiu ontem, né? Então, você já deu uma análise geral de como isso vai. Uma coisa, um fulano precisa da tua ajuda, uma empresa, né? Nós vamos deixar o teu e-mail lá, o telefone. Você atende todo mundo, você seleciona algumas pessoas que você pode atender ou não, porque o teu tempo é limitado a 24 horas, né? Eu escuto e atendo todo mundo, eu sou muito de boa. Agora, eu sempre faço uma análise prévia de cada situação, obviamente, eu vou, escuto bastante, analiso. Que é o que interessa mais. Busco entender já pela minha experiência, pelos meus estudos e análises, o que pode estar por trás, né? E aí a gente pode avançar ou não, né? Quanto ao IOF, o governo recuou, inclusive, porque ele estava tributando os fundos de investimento. E aí isso seria um colapso total, né? Ainda bem que, em tempo, o governo revisou, foi um equívoco realmente, reconhecido pelo Ministério da Fazenda e foi corrigido imediatamente, né? Eu acho que é pior ainda, porque eu penso, a credibilidade de pessoas que tomam decisões nunca poderiam tomar uma decisão dessa para depois recuar no dia seguinte. Isso, quer dizer, isso já mostra a falta de capacidade profissional de quem bolou essa coisa. Faltou... Eu estou dando minha opinião, Mauro, não tem nada a ver com você no teu trabalho, nada a ver. Quer dizer, às vezes tem opiniões que você fala, não é como o caso aqui publicamente, quer dizer, você não falou nada. Eu é que estou dizendo a minha opinião. Quer dizer, é uma coisa absurda, né, que você, um profissional num país, num ministério, tome uma providência para no dia seguinte falar eu fiz besteira. Você não pode fazer besteira. Você tem que analisar para você, porque o cara que vai te contratar, ele quer que você resolva o problema dele. Você acaba botando ele pior do que ele entrou, então que profissional é você? É isso que eu leigamente claro, Alexandre. É uma coisa absurda. O que eu tenho para dizer sobre isso? É a mulher que nos trai, não vale a pena mais. Como brasileiro, acabou. Como brasileiro, eu só tenho a lamentar, porque isso é muito ruim para a credibilidade. Isso gera uma insegurança desagradável. Dinheiro não tem, Deus me ajude. Quer dizer, é o que você falou exatamente. Serenamente analisar fatos, é o que você faz. Sim. Sem paixões, sonhos. Sem ideologia, sem nada. Não interessa comunista, nada. Exatamente isso. Então, eu vejo assim, se na gestão das empresas, na administração das empresas, a gente usasse melhor ou mais adequadamente os vários instrumentos financeiros que a gente tem à disposição, nós poderíamos, Alexandre, ter evitado e evitar muitos colapsos financeiros, porque sempre, volto a repetir, fazer o trabalho de volta, de recuperação financeira de uma empresa é a coisa mais difícil do mundo. É muito dolorido, é muito difícil e muitas... Só pela experiência que o Mauro tem, né? Aí pode ajudar. Exato. A maioria não tem O que sempre eu lastimo bastante é quando os donos das empresas resistem ao plano de recuperação, né? Eles não aceitam muitas vezes o plano de recuperação. E aí, inevitavelmente, a empresa colapsa totalmente, né? Mas o que você queria falar, meu amigo Mauro?
Agradecer, né? Não, Agradecer eu que tenho a que sua agradecer. gentileza. Agradecer e todo mundo que vai nos ver tem que ficar grato a ter uma pessoa como você que está dando uma luz. Agradecer a todos que nos assistem. Não. Eu fico à disposição com os meus contatos O- para o- poder O esclarecer. nosso amigo Camilo vai colocar o teu Certo. endereço. E se eu puder esclarecer coisas depois pessoalmente, coisas que não ficaram muito claras. Lógico, porque não dá para fazer em 50 também, minutos. Eu também nada. fico à disposição. Mas foi muita coisa que você falou, amigo, muita coisa. Você deu uma aula magna. Obrigado. Foi mesmo. Muito Você já obrigado. assumiu na Fiesp, não? Estive segunda-feira lá, eu já fui convidado como conselheiro Grande convidado. Michel Temer. Ele Com ia assumir com você? Ele é o presidente. presidente. Ele é o presidente do Conselho de Estudos, do Conselho Superior de Estudos e Políticas, né? E tivemos uma palestrante que é a filha do ministro Barroso, uma jovem inteligentíssima que falou sobre esse marco legal aí sobre as plataformas digitais, que é um tema muito complexo, muito delicado, muito novo, né? E ela deu uma belíssima aula mostrando de forma muito didática e objetiva o que esse pântano, como ela diz, né, é um pântano perigoso, porque essas plataformas podem destruir a reputação do senhor, minha, de qualquer um, em segundos. E a velocidade com que elas agem em pouco tempo, mesmo não sendo verdade, acabam te destruindo para sempre. Ministro Passarinho, que já morreu de outra época, disse uma vez, fulano vem aqui na televisão, no rádio, e fala, o Passarinho é ladrão. No dia seguinte eu venho aqui e falo, não tenho direito de resposta. Acontece que o que veio hoje não viu o que veio ontem. Eu vou ficar ladrão, acabou. Pode, realmente. Esse pântano. Realmente pode. É um pântano, como a doutora. A palavra boa, um pântano. Um pântano. Você afunda perigoso, mesmo. Perigoso. A doutora Luna foi muito feliz ao alertar sobre isso, e ela tem um livro sobre este assunto. E essa discussão está no Congresso, está no Supremo Tribunal Federal também. A Europa já conseguiu regulamentar isso, né, do jeito dela, né? Não existe só um jeito, pode ter vários jeitos, né? Mas a Europa já avançou nisso. Agora, eu acredito que deixar solto como está é uma temeridade para todos nós, para todos os brasileiros e brasileiras. De ideologias. Sim, é perigoso. Vale para todo mundo. Vale para todo mundo. Mauro, foi um orgulho, não foi nem um prazer. O prazer é imenso, mas foi um orgulho aprender muito com você. Eu mesmo, pessoalmente, aprendi barbaridade com você. Muito obrigado. Aquela que você falou, como que ninguém tem pensado nisso? A empresa não paga imposto, ela recolhe imposto. É maravilhoso isso. Muito bem, obrigado, Alexandre. Mauro, obrigado por ter vindo. Fica com Deus. Obrigado. Mais um Nosso Podcast. Até a próxima.